concordam todos comigo que nunca vimos nenhum investidor olhar para a Netflix como uma empresa da AI. A Exatamente. Booking como uma empresa da AI. Ok. Não é? Sim, mas é alimentada por isso, não é? É alimentada Sim. por isso. E se calhar é uma das que é menos falada, mas é aquela que vai ser mais beneficiária do próprio AI. O comportamento do mercado financeiro em 2024, o que é que aconteceu, quais é que foram os principais fenómenos que tu viste acontecer em 2024? Fala-se muito também que a inteligência artificial vem mudar aqui um bocadinho a análise financeira. Tu achas que é mesmo assim? Ótima pergunta. Dou-vos parabéns por essa pergunta. Porque internamente, no nosso trabalho diário, a nossa equipa de analistas, nós usamos o ChatGPT. E não tenho nenhuma vergonha a dizer isso. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik. Eu sou a Catarina. E nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. E hoje vamos ter aqui um convidado. Sim, voltámos. Vocês já devem ter ouvido o último episódio de regresso. E agora voltamos com convidados. Exatamente. E vai ser um episódio especial que vamos falar do quê? Vamos falar de onde investir em 2025. E não vamos falar só nós, vamos falar com um convidado especialista no assunto. Vamos falar com o Gonçalo Ribeirinho, CEO do Clube Finanças e cofundador do Clube Finanças, especialista em investimentos e finanças pessoais, e tem aqui uma particularidade que também nos une, que é analista financeiro certificado. Portanto, Gonçalo, bem-vindo aqui ao nosso podcast, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Rafik. Obrigado, Catarina. É um prazer. Eu mal entrei, eu disse-vos que eu criei este espaço e vou comprar este espaço porque está acolhedor. E eu vou ficar aqui. Já definimos o preço, não foi? Já definimos o preço, sim. Eu sou o primeiro ou o segundo convidado, terceiro, que número sou? Para me sentir especial. Sim, és o primeiro, na verdade és o primeiro aqui desta nova jornada, desta nova Não, mas muito obrigado temporada. pelo convite. É com enorme gosto aquilo que vamos falar hoje, com enorme gosto que eu aceito estas iniciativas e estou tranquilo a falar aqui durante 1 hora e se calhar até mais. Se comprares, entretanto, ficas a falar as horas todas que tu quiseres. Hoje é só passar aqui a noite, né? Tipo hotel, ali no Exato. sofá-cama. Malta, vocês vão querer saber quais são as melhores oportunidades para investir em 2025 e vão querer saber como tirar melhor proveito dos vossos investimentos. Portanto, vai ser uma conversa que eu tenho a certeza absoluta que vocês vão querer assistir até ao fim. Mas antes de avançarmos, não te esqueças de deixar aqui o teu like, subscreveres aqui o canal e fazeres essas coisas todas que tu já sabes, já viste noutros vídeos todos. Portanto, bora lá porque este episódio promete. Gonçalo, antes de avançarmos aqui com questões mais técnicas, eu queria que falasses um bocadinho do Clube Finanças, partilhasses um bocadinho da tua jornada e o que é que traz aqui hoje também àquilo que é seres uma referência na educação financeira em Portugal. Estava a ver aqui, o que é que me traz aqui hoje? Isto era fácil responder, eu gosto muito de vocês. O autocarro. E o autocarro, sim, e também porque gosto muito de vocês e conversar convosco. Mas, falando um pouco sobre o meu percurso, primeiramente, aquela pergunta da praxe, quem é que eu sou? Tenho 27 anos, invisto há mais de 9 anos, comecei logo ali aos meus 18, 19 anos, e foi sempre siga, portanto, sempre teve no meu sangue, sempre teve a correr nas minhas veias, finanças, sempre foi aquilo que eu quis seguir, não só academicamente, mas também profissionalmente, e eu criei o Clube Finanças há sensivelmente 4 anos, como projeto, empresa formal, porque antes era um hobby, e foi, eu acho como qualquer projeto que nasceu em 2020, estou aqui em casa sem fazer nada, não é? Vamos usufruir daquilo que é se calhar os nossos maiores conhecimentos, não é? E vamos partilhar isto ao mercado. A coisa começou a correr bem, isto juntamente com mais outros 3 sócios. A coisa começou a correr bem, delineámos ali um MVP, não é? Começámos a validar o MVP e sentámos-nos, vamos levar isto a sério. Toda a gente concordou, toda a gente entrou na mesma visão do que eu. Longo prazo, portanto, não só nos investimentos, mas também na visão do Clube Finanças, e foi assim que o Clube Finanças nasceu no dia 2 de janeiro de 2021. Portanto, eu comecei a partilhar o meu conhecimento em 2020. Portanto, a pandemia foi precisamente nesse ano que rebentou aqui em Portugal e como em muitos outros países. Comecei a partilhar, portanto, sozinho, em que depois, mais à frente, no dia 2 de janeiro, criámos então o Clube Finanças. Portanto, não só celebramos a passagem de ano novo, com champanhe, como também temos champanhe 2 dias após o aniversário. É sempre um entrar no ano com grande virtude, não é? Sim, sem dúvida. Boa. Sim. Deixa-me só, tenho aqui uma curiosidade, que é, estavas a dizer que sempre gostaste de finanças, sempre que soubeste que era isso que tu querias fazer,
Mas sempre soubeste desde quando? Porque, tipo, gostar de finanças não é propriamente uma coisa que um menino de 4 anos diga, né? Como é que isso surgiu? Não, eu não tenho a resposta certa, porque eu acho que foi ao natural. Não tenho essa resposta Ok. certa. Mas comecei a ler e a, diria, consumir conteúdo de finanças aos meus 16, 17 anos. Sendo que Ok. depois tornei-me investidor, entre aspas. É um entre aspas, porque não era o investidor que sou hoje, não é? Estou com mais educação, estou com mais experiência. Mas aos meus 16, 17 anos, este não só espírito empreendedor que eu tinha, mas também ligado às finanças propriamente ditas, levou-me a seguir licenciatura em Economia, licenciatura, mestrado, não, pós-graduação em Análise Financeira, a mesma que o Rafik tem. Tudo isso numa vertente de gestão de empresas, análise financeira, finanças puro e duro. Portanto, a partir dos 16, 17 anos. Boa. Engraçado. Olha, há uma pergunta que muitas vezes nos fazem, porque sabem que quando nós somos analistas financeiros, não é? Fizemos a pós-graduação, e nós já tínhamos comentado assim os dois em off, de um dia falámos um bocadinho sobre isso. Eu acho que é uma oportunidade boa para quem nos está a ouvir também perceber, e se tiver o gosto por finanças, por análise financeira, nós damos se calhar um bocadinho a nossa opinião sobre a pós-graduação que nós fizemos. Tu fizeste no Porto, eu fiz em Lisboa, e é uma pós-graduação que nos permite ser analistas financeiros certificados a nível europeu, e é uma pós-graduação reconhecida pela CMVM. O que é que tu achaste? Gostaste? Quais foram os prós e contras? Se alguém te perguntasse assim, aconselhas-me a ir fazer a pós-graduação em análise financeira, o que é que tu dirias? Eu diria, à partida, sendo direto, um sim. Não é um grande sim. Porquê? Porque as pessoas, quando me perguntam, vêm com aquela lógica de eu vou aprender alguma coisa. Sim, vais, mas eu aprendi 90% daquilo que sou hoje, enquanto, pronto, aquilo que é a minha educação financeira, a minha literacia financeira, foi mais numa perspectiva de aprender autonomamente. Enquanto, quando eu aceitei ir para a pós-graduação, isto serve para, acho que para qualquer instituição. Eu tirei na Porto Business School, mas serve para qualquer instituição. Vais dar já a tua opinião. Mas eu senti que a informação de hoje em dia, e creio que não é só na área das finanças, está muito obsoleta. Ou seja, temos professores, eu tive professores top, inclusive um diretor da CMVM, esteve lá a prestar o seu serviço na Porto Business School. No entanto, não só as próprias metodologias são obsoletas, são desatualizadas ao dia de hoje, como também os próprios professores são muito catedráticos, são muito mais de teoria. Eu tive muita pouca coisa na prática. Portanto, o que é que me levou a tirar a pós-graduação? Certificação, né? Mais credibilidade e mais notoriedade para aquilo também que é o meu projeto e para o meu eu pessoal. E também networking. Não se retira assim tanto como eu estava à espera, isso se calhar é um ponto negativo, porque eu estava com a expectativa aqui um bocadinho mais acima da média e a realidade foi abaixo disso. Tirei networking, mas é um ponto negativo porque pensava que ia tirar mais. Tu, quando fizeste a pós-graduação, foi logo a seguir a terminares o curso? Ou foi... Após um ano da licenciatura. Ok, porque eu acho que às vezes também se nota um bocadinho essa diferença na parte do networking. No caso do Rafik, eu também fiz a minha pós-graduação logo a seguir a terminar o curso. O Rafik tirou o curso dele, começou a trabalhar e depois é que decidiu começar a pós-graduação. Eu acho que a postura com que tu vais para a faculdade é diferente quando tu já começaste a trabalhar e já tens uma noção do que é o mundo do trabalho, não é? Porque de repente, para já, a tua experiência é diferente, não é? E eu acho que tu já vais com mais vontade de aprender. Eu sentia muito quando estava no mestrado, apesar de até sentir que sou uma pessoa responsável e queria aprender, etc. Eu quando estava no mestrado, pá, era uma continuação do curso, era assim uma continuação da brincadeira. Eu tinha trabalhado durante 6 meses entre a licenciatura e a pós-graduação. Trabalhei durante 6 meses na área de contabilidade da Universidade de Coimbra, dentro da administração da Universidade de Coimbra, e isso também já me ajudou um bocadinho ali a dar alguma perspectiva do ambiente real. Mas eu, se puder hoje, um dia, se os meus filhos me perguntarem, eu aconselho mesmo vivamente a fazer esse gap entre o curso e a licenciatura e a pós-graduação, o mestrado, porque tu vais com uma postura muito mais responsável e com essa intenção que tu estavas a dizer, que é também fazer networking,
mas o networking não é de encontrar amigos para ir beber copos, não é esse, não é? Era isso que eu estava a dizer. Outro tipo de Também, networking. mas não era isso. Mas é isso, ou seja, vão com uma postura muito mais responsável de procurar efetivamente conhecimento aplicável à vida real, não é? Que eu acho que é isso que infelizmente as faculdades não oferecem muito. Eu senti isso quando estava a fazer o curso e eu era, lá está, eu não tinha zero experiência de mundo real na altura e lembro-me de sentir, estava a aprender contabilidade e aprendíamos contabilidade arcaicamente, não é? Como não se faz contabilidade de lado nenhum. Portanto, eu acho que vocês eu lembro do Rafik partilhar essas dores e tenho certeza que vocês sentiram muito isso depois na pós-graduação. Sim, é isso, concordo inteiramente com aquilo que disseste, Gonçalo, porque e foi o que eu senti, que é, uma pessoa vai para uma pós-graduação que é especializada para o mercado financeiro, que nos prepara para irmos trabalhar para bancos de investimentos, e os nossos professores, nenhum deles ou poucos deles têm experiência efetivamente de campo, não é? São pessoas que entendem a teoria, mas que depois falta a lógica prática. Tanto que quando eu fiz, estava na altura em que aconteceu aquele grupo não sei se era do Reddit que... Foi da GameStop. Exatamente, foi esse rally da GameStop. Eu lembro-me de comentar com os professores, e os professores não faziam ideia do que estava a se passar. Já, tipo, eles são da área financeira, estava a acontecer um fenómeno no ponto de vista daquilo que é a análise financeira e eles não faziam ideia daquilo. E essa parte teórica desgasta muito e que efetivamente é aquilo que eu diria que baixar as expectativas no sentido de que não é lá que se vai aprender. A aprendizagem tem que ser autodidata, tem que ser efetivamente experimentar, fazer coisas. Aprende-se muito mais rápido num vídeo do YouTube ou acompanhar, por exemplo, o canal do YouTube do Damodaran, por exemplo, do que propriamente numa aula ou numa cadeira específica de análise financeira, de análise de ações, de análise de empresas. Então, esse era um ponto que eu diria, mas obviamente eu aconselho a fazer porque dá a certificação. Eu acho que é um ponto de autoridade muito relevante e principalmente no nosso caso, que nós partilhamos conhecimento, é importante nós termos esse espaço de autoridade e o diploma importa na mesma e, acima de tudo, poder também estar num espaço em que efetivamente eu consigo conhecer outras pessoas. Eu conheci poucas pessoas boas, porque a maior parte das pessoas que efetivamente estavam a fazer a pós-graduação eram pessoas que tinham acabado a licenciatura, não queriam ir para o mercado de trabalho, então foram fazer aquela pós-graduação. Mas havia outras pessoas que, estavam numa maturidade diferente e que efetivamente foram para poder adquirir conhecimento, para poderem mudar de carreira, para poder fazer coisas assim diferentes. Então, eu aconselho a fazer, mas com uma expectativa mais baixa, porque não é lá que se vai aprender efetivamente a analisar empresas, não é lá que se vai aprender efetivamente como utilizar derivados para poder fazer cobertura de risco, não é lá que se vai aprender sobre análise de projetos de investimento, não é lá que se vai aprender isso. Vais aprender as bases e se tu já tiveres um background pessoal onde tu consegues aplicar logo, vai ser incrível. Porquê? Porque tu vais conseguir pegar naquele conhecimento e ajustar logo as tuas coisas. Agora, se for só ir aprender, fica curto, mas aconselho toda a gente a fazer, porque obviamente quanto mais pessoas tiverem esta certificação e puderem trazer para o mercado, também mais reconhecimento existe essa certificação. Isto foi aqui um desvio, força. É assim, em um minuto eu vou-te contar uma situação, vou-vos contar uma situação que vai de acordo ao que estávamos a dizer, que eu estava numa aula de opções e estávamos com fórmulas super complexas, matemáticas, não sei o quê, para aqui, para acolá. E houve um iluminado que levantou o braço e disse: professor, mas para que é que vamos precisar disto? Calma, já lá vais. Passar 30 minutos, continua a não perceber. Calma, ainda temos mais 2 horas. E isto, de uma forma consistente, 3, 4 perguntas que ele fez, sem resposta. Chegou ao fim, a mesma pergunta: professor, mas passou a aula toda e eu continuo a não perceber para que é que isto vai servir na prática. Não entendeste? É que eu expliquei tudo. Mas é isto que tu vais ter que aplicar. E aplicámos 0 disto. Hoje em dia eu aplico 0. Exato.
E aposto que os meus colegas também, que estiveram comigo na turma, aplicam 0. Exatamente. Sim. A não ser que eu vá desenvolver modelos, efetivamente, e precise da parte. Mas hoje em dia com o ChatGPT, eu contigo, não é Pois preciso. é isso, eu depois não queria estar a desviar muito para este problema da Sim. educação em geral, mas é isso, pois a partir do momento em que entra a inteligência artificial, há uma série de coisas que já não faz sentido aprender. É mais importante aprender a Sim. pensar do que a parte mais técnica. É, as Mas vamos lá entrar então aqui nos mercados financeiros, não é? Pronto. Que é o que nos traz aqui verdadeiramente, que é fazemos aqui uma perspectiva do contexto atual e relativamente recente do mercado financeiro e fazer-te a pergunta que é se conseguimos dar aqui um contexto a quem nos está a ouvir sobre o comportamento do mercado financeiro em 2024, o que é que aconteceu, quais é que foram assim, os principais fenómenos que tu viste acontecer em 2024? Um dos maiores, eu não diria fenómenos, mas eu acho que tinha uma perspectiva diferente, os investidores, e que só com isso nós percebemos o quão sermos investidores em qualidade dá retornos para a nossa carteira. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Jerome Powell, o diretor do Banco Central norte-americano, perspectivam no início ou no fim, quase no fim de 2023, que em 2024 ia descer não sei quantas vezes as taxas de juros. E ele apenas desceu 2 ou 3 vezes, salvo erro. E claro que alguns investidores, muitos deles estavam à espera dessas 10, 11 vezes e só desceu 2, 3 vezes. É curioso que durante esse fenómeno todo, essa história toda das taxas de juros que já estava farto de ouvir taxas de juros para aqui e para acolá, em 2023 e em 2024, o que é curioso que é, em 2024, aquelas empresas que, para nós, é o que gostamos de chamar empresas de qualidade, prosperaram, continuaram a prosperar. Mesmo que ele não tivesse baixado as taxas de juros em 11 vezes, em 2024, mas sim baixou apenas 2 ou 3 vezes, porque isso vai afetar diretamente a avaliação das empresas, e especialmente das tecnológicas. Essas mesmas tecnológicas é que mais prosperaram. E, claro, podem dizer, ok, tivemos vários acontecimentos, AI, o grande impulsionador de provavelmente muitas das grandes empresas de tecnológicas, sim, mas se formos a ver os próprios fundamentos, essas mesmas empresas continuavam a ter os mesmos fundamentos, a mesma qualidade do que outrora também tinham. Boa, boa. Eu acho que é interessante isso e essa perspectiva do comportamento do Banco Central dos Estados Unidos, não é? E para quem não sabe muito bem como é que isto funciona, todos os meses existe uma reunião, uma apresentação de decisões tomadas pelos bancos centrais, tanto o europeu como o dos Estados Unidos. E eles apresentam decisões sobre a política monetária, não é? De, ok, vamos manter as taxas de juros, subir as taxas de juros ou baixar as taxas de juros. O aumento das taxas de juros, e foi aquilo que nós vivemos, por exemplo, em 2022, 2023, foi muito decorrente daquilo que foi o efeito inflacionário, que é, ok, existe um mercado super inflacionado, então eu tenho que procurar baixar aquilo que é a inflação, então o que é que eu faço? Aumento as taxas de juros para tornar mais difícil a procura e a compra de bens. Qual é que foi o problema? Não houve essa redução da procura, muito resultante daquilo que foi o mercado de trabalho, que é as empresas continuam a contratar, está muito competitivo, continua a haver um aumento dos salários dos colaboradores, e esse aumento de salário liberta mais dinheiro para as pessoas continuam a consumir, então foi mais difícil em 2024, principalmente nos Estados Unidos, conseguir combater essa inflação. Então daí essas descidas das taxas de juros não terem sido tão acentuadas. Enquanto que na Europa até houve uma redução substancial dessas taxas de juros. E isso afeta diretamente o mercado, como tu disseste, não é? E tu trouxeste outra perspectiva que eu acho que é interessante, que é, independentemente disso, existem empresas, existem ativos no mercado que prosperam, não é? Na tua carteira ou naquilo que tu analisaste também em 2024, consegues partilhar quais é que foram os principais ativos que valorizaram mais na tua carteira? É curioso porque sempre que eu partilho isto, a opinião das pessoas dão sempre ênfase, é a mesma resposta, que é, ok, mas tu tens aquelas grandes tecnológicas que estão sobrevalorizadas, que toda a gente tem, provavelmente. Primeiro, eu não tenho só essas tecnológicas, e sim, é verdade, foram essas tecnológicas que cresceram mais em 2024, muito impulsionado por perspectivas
de curto prazo de AI, Uhum. ou seja, a curto prazo para perspectivar o futuro e descontar também ao presente aquilo que elas iriam proporcionar em termos de aumento de receita e aumento de lucros dessas mesmas empresas. Mas eu também tenho, a minha segunda opinião e a minha segunda resposta a essas pessoas é que eu também tenho outras empresas que não estão na mira do AI, as pessoas não veem aquilo como empresas da AI, mas vão beneficiar. Ok, E uma delas é Netflix, ok. que não acho que concordam todos comigo que nunca vimos nenhum investidor olhar para a Netflix como uma empresa da AI. Certo. A Exatamente. Booking como uma empresa da AI. Não Ok. é? Sim, mas é alimentada por isso, não é? É alimentada Sim. por isso. Sim. E se calhar é uma das que é menos falada, mas é aquela que vai ser Certo, faz mais, sentido. digamos, mais beneficiária do próprio AI. E não nos centralizemos só nas 7 magníficas, não é? Tudo bem que eu tenho a Amazon que nem foi aquela que me trouxe maiores ganhos. Tenho o Meta, sim, essa que trouxe maiores ganhos. Tenho o Google, que foi uma das que também reforcei preços que eu gosto de dizer sensatos, racionais, a uma excelente empresa e trouxe-me bons ganhos em 2024, mas isto foi quando em 2022 eu estava a reforçar estas grandes tecnológicas, quando ninguém as queria eu estava a comprar e a reforçar, não é? Por causa das taxas de juros, portanto, as taxas de juros começaram a aumentar aí Houve uma e os queda. investidores, pronto, aqui acabou porque a avaliação está completamente exorbitante estas tecnológicas porque vamos contar agora o preço delas a contar com estas novas taxas de juros. Boa. O que é interessante é que passado 2 anos foram aquelas que deram maiores retornos. Portanto, Boa. Isso é muito interessante, porque efetivamente eu nunca tinha pensado na Netflix só nas outras empresas como empresas da AI. Mas faz todo o sentido na medida em que o AI vai permitir que exista uma melhor prestação de serviço aos clientes, uma otimização dos custos, ou seja, vai tornar as empresas ainda mais robustas e muito mais fortes naquilo que é a entrega do seu serviço. Portanto, isso é... vocês veem Netflix, certo? Sim. Veem Netflix, assim como eu. Se repararem, já faz parte do meu culto começar a meter like nas séries que eu gostei. Ok. Um like ou um super like. E é curioso que o meu algoritmo, passado 3 meses, mudou completamente. Pois. E eu agora gosto mais de ir ao próprio dashboard, à própria vitrine da Netflix, porque já está aprimorado aos meus gostos. Perfeito. E aquilo é AI Uhum. a correr nas veias da própria Netflix. Sim, foste tu a ensinar-lhe, na verdade. Exatamente. Sim. No caso da Booking, que ninguém fala de uma empresa como se fosse AI, AI para aqui e AI para acolá, e ninguém fala da Booking. A Booking é interessante porque primeiro está a criar um ecossistema em que antes só conhecíamos a Booking como Alojamento. não é? Alojamento, olha, vou fazer uma viagem, vou fazer o alojamento aqui de um hotel qualquer e elas já construíam um pack todo. Viagem, Sim, é o carro. atividades. Sim. E o que é curioso é que no final desse ecossistema todo montado, o AI está lá por cima com uma cereja no topo do bolo. Porquê? Porque vocês que são um casal, são uma família de 4, se vocês pesquisarem alguma coisa, olha, vou aqui a Madrid, somos um casal com duas crianças de X anos. O próprio Booking reconhece aquilo e já, a próxima vez que vocês forem lá, está aqui, Madrid, packs, com atividades, com hotéis, com carros, se quiserem alugar um carro, Sim. chave na mão. Aquilo é o AI que está por trás. Ok. Sim. Interessante, boa. Já saltamos para aquilo que eram as perspectivas mais ou menos futuras, mas eu acho que... Eu tenho muito para dar ainda. Boa. Eu quando estava a olhar para 2024 e nós temos esse espaço de dicotomia entre aspas, né? Tu és um apaixonado por ações individuais, nós somos muito mais apaixonados por ETFs. Eu acho que é interessante nós olharmos para 2024 como efetivamente um ano em que houve muita prosperidade. Não é? Houve uma prosperidade do ponto de vista das empresas, do ponto de vista de ações individuais, mas mesmo do ponto de vista de ETFs também houve muita prosperidade. Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para o S&P 500, valorizou cerca de 32%, né, em 2024. Quando olhamos para ações mundiais, 26%. Quando olhamos para o ouro, quase 35%. Então estamos a falar de... Nem sequer estamos a entrar aqui nas criptomoedas, nada disso, mas estamos a falar de aquilo que são ativos relativamente aborrecidos, entre aspas, que tiveram um ano incrível. E isto, por um lado, deixa-me um bocado preocupado.
Porquê? Porque não era um ano em que era suposto ter acontecido isto, na minha perspectiva. E depois eu vou querer saber também a tua, porque, querendo ou não, houve muita instabilidade mundial, né? Com as guerras, houve muita instabilidade política com as eleições que houve nos Estados Unidos, mas foi um ano que, do ponto de vista do mercado financeiro, parece que ignorou-se quase todos os fatores. Como é que tu vês isto? Como é que tu vês um ano em que houve tanta oscilação, tanta volatilidade e mesmo assim houve prosperidade dentro do mercado? Achas que foi um efeito único ou puxado essencialmente por este movimento da AI ou efetivamente o mercado como um todo cresceu? A AI ajudou, certamente, na perspectiva de curto e longo prazo. Mas, para dar uma resposta mais detalhada, como é que eu vi a situação? Eu não gosto muito de ver isso a curto prazo. Ou seja, eu sou um investidor de longo prazo. Claro, eu gosto de acompanhar as notícias, gosto de acompanhar as empresas. Mas o que disseste é um excelente ponto para abordarmos o emocional dos investidores, que é... Ok, isto no outro dia tive uma conversa exatamente sobre isso, que é... Ok, Gonçalo, então mas o S&P 500 teve um retorno acima de 30%. E com estas instabilidades todas, monetárias, políticas e não sei o que podemos inventar mais, porque existe muita outra coisa que podemos aqui acrescentar. Com esta instabilidade toda, como é que é sustentável num único ano o S&P 500 crescer mais de 30%? Eu digo, ok, mas é só puxar as lições do Benjamin Graham. Que o mercado a curto prazo é um demónio depressivo. É como se formos ali ao casino. A longo prazo é um tiro certeiro, não é? Aqui a abrir o entre aspas para não me chamarem agora de vidente, não é? Sim. É um tiro certeiro, porque a longo prazo é que os preços das ações, os preços dos ativos vão seguir os fundamentos desses mesmos ativos. Agora, a curto prazo, é só voltarmos em 2020, se bem se recordam, em um mês, o mercado bolsista perdeu mais de 30%. Estamos a falar de um mês. Vocês viam Netflix ser uma prejudicada por isso, mas perdeu na mesma 30 ou mais por cento. Vocês viam a Amazon a ser uma prejudicada com isso? Estamos a falar de maior e-commerce online, e-commerce mundial, não é? Portanto, as pessoas iam ficar em casa. Houve ali uma incerteza que, obviamente, que eram aqueles demónios depressivos a atuar sobre essa incerteza. Curto prazo. Agora, como é que eu vejo? Não entro em desfoque nisso. Continuo a olhar para os próprios fundamentos das empresas, se elas, e é por isso que, e é uma coisa que também vamos falar mais à frente de certeza, a própria monitorização das empresas é muito importante, porque não é só fazermos uma primeira análise. Eu fiz lá a análise da Amazon em 2020, é uma excelente empresa. Quem te diz agora que em 2025 ela continua a ser uma boa empresa e adaptou-se com tudo aquilo que já foi falado, a AIs e às incertezas monetárias, políticas. Tens que monitorizar trimestralmente esses mesmos resultados. Portanto, é isso que eu fiz. Não entrei aqui em desfoque de incertezas políticas, porque isso vai haver sempre. Vai haver sempre partidos republicanos, democratas lá nos Estados Unidos. Nos últimos 150 anos, olha a quantidade de republicanos e democratas que entrou no poder. Perfeito. Olhem os retornos do S&P 500 nos últimos 150 anos, não é? Sim, sim. É interessante isso. E tu puxaste o 2020 e é um exemplo que eu dou sempre, que é as pessoas têm uma memória muito curta, não é? Porque hoje em dia qualquer pessoa que entra no mercado financeiro e vai olhar para o histórico, vai olhar para 2020 e não vai perceber o que é, não vai ter uma ponta de impacto daquilo que foi a pandemia. Porquê? Porque 2020 foi um ano em que o S&P 500 valorizou cerca de 20%, ou o que é que foi, caso do género, ou seja, foi acima daquilo que era a média num ano em que, em março, caiu 30%. Então foi um ano que parece que aquele momento foi apagado da história dos mercados financeiros para quem olha numa lógica de perspectiva anual. E quem estica a corda, quem estica o gráfico, efetivamente vê que esses pequenos impactos que acontecem no curto prazo e efetivamente no longo prazo se ajustam aos fundamentos. Eu queria falar de fundamentos, não é? Que é, quando tu dizes fundamentos, para quem nos está a ouvir, o que é que tu queres dizer com fundamentos? Seja a nível de empresa, seja a nível de... Ou seja, para um investidor iniciante, o que é que são fundamentos, não é? Estavas aí a perguntar, enquanto tu acabavas a pergunta, estava aqui a rir-me por dentro, assim, ainda bem que ele tocou neste assunto, que é um assunto que... o que é que são fundamentos, primeiramente? Fundamentos, para nós, é passar inteiramente
por uma análise qualitativa e quantitativa. Portanto, fundamentos para mim, ou neste caso ao contrário, um investimento para mim tem que ter por base fundamentos. Fundamentos esses que têm por base 2 grandes segmentos, a qualitativa e a quantitativa. Qual é o erro que eu costumo ver? Que muita gente, muitos analistas, e eu diria mais de 90% dos analistas, têm o erro de estar só focado na análise quantitativa. Nos números. E nós que temos os nossos projetos, nós que temos as nossas empresas, bem sabemos que a visão clara, a clareza da empresa, aquilo que nós queremos construir, aquilo que é o modelo de negócio, isso também impacta. Os fundamentos também têm que estar lá, a parte qualitativa. Porque se formos olhar para gráficos, isto toda a gente consegue fazer. Okay, eu vou subscrever aquele software em que nos últimos 7 anos, que bonito gráfico, aqui a receita a crescer anualmente 10, 12%. Porreiro, mas isso é passado. O que é que nos garante que a partir de 2025 para a frente, aquela empresa que produziu aqueles resultados vai produzir exatamente os mesmos? É pelos gráficos? Não é pelos gráficos. É pelos fundamentos qualitativos. Será que podemos casar alguma coisa qualitativamente à projeção quantitativa dessa mesma empresa? Ou seja, o CEO que esteve nos últimos 7 anos que produziu aqueles resultados, será que é o mesmo que vai estar nos próximos anos? O modelo de negócio mudou alguma coisa? O que é que impactou uma quebra na receita? Porque não é só olhar para os gráficos e ver que aquilo está a crescer. E é ver também se houve um impacto na receita num desses últimos 7, 8, 10 anos. E dentro daquela quebra é perceber, ir ao cerne da questão e perceber porque é que aquilo desceu. Não é só olhar para aquilo, isto desceu aqui, mas recuperou. Mas o porquê? Então voltámos a datas de 2018, penso eu, quando houve aquela crise toda da data de Cambridge da própria Meta, do próprio Facebook e Instagrams. O problema é que muita gente não entrou num detalhe sobre o que é que isso impactaria no futuro a empresa Meta, ou nesse caso nem era a empresa Meta, era mesmo Facebook. Sim. O que é que isso iria impactar nos números? E se as pessoas conhecessem bem a Meta, elas percebiam que aquilo era um obstáculo de curto prazo. Okay. E muita gente começou à balda a vender a Meta. E foi das pessoas que começou a comprar. Foi as minhas primeiras compras do Facebook. Portanto, isto para dizer que quantitativamente, eu acho que toda a gente consegue fazer, olhar para gráficos, é tudo muito bonito, mas uma análise, um investimento para mim tem que ter com base estes 2 fatores, qualitativo e quantitativo. Ou seja, assim, tentando simplificar, os fundamentos são quase como critérios, que tu tens que seguir, tendo os critérios quantitativos, que são mais fáceis de quase fazer uma checklist, né? Certo. Vi isto, bate aqui, cumpre, está dentro destes intervalos, pensando quase numa análise, quando nós vamos fazer análise ao sangue, temos aqueles parâmetros e está dentro daqueles parâmetros, pronto. Mas depois existe toda uma parte mais, que eu até diria que pode ser um bocadinho até mais julgamental e mais pessoal, não é? Sim. Em que nós vamos analisar várias coisas que não têm que ser necessariamente as mesmas entre cada um dos analistas, não é? Vamos analisar várias coisas que nós achamos serem importantes e relevantes para decidirmos ou não investir naquela empresa, não é? Sim. Eu acho que isso é interessante porque é inevitável não olhar para o lado qualitativo. E precisamente quando as pessoas chegam ao pé de mim e começam a falar de ações ou mesmo de próprio ETFs só com base em números, para mim eu percebo logo que a pessoa está completamente enviesada, não é? Porque os números alteram com base em decisões diárias nas quais eu não estou. Portanto, a partir do momento em que essas decisões nas quais eu não estou podem impactar o resultado do meu investimento, eu tenho que ter uma outra componente que é tão ou mais importante, que é a parte qualitativa, que é, eu tenho que garantir, falaste aí do CEO, tenho que ter uma consciência ou uma confiança de que o CEO que está naquela empresa não me vai apresentar resultados quantitativos, passado 3 meses ou 1 ano, que estão completamente enviesados face àquilo que eu achava que iria ser. Então eu tenho que muito mais confiar no CEO, e isso é qualitativo, na competência dele, no currículo, naquilo que é a visão para a empresa, naquilo que é o modelo de negócio. O modelo de negócio é extremamente importante. Porquê? Porque é isso que vai definir o rumo
da empresa. Então, e essa parte é completamente qualitativa e é aplicável a tudo, não é? Aplicável àquilo que são a base dos fundamentos, é a razão para. Não é? Exato. Não é os números, como tu disseste, é fácil. A nossa audiência não é uma audiência que seja muito técnica, embora algumas pessoas tenham essa vontade, e daí nós trazemos também essa temática aqui ao podcast, mas os números são parâmetros, como a Catarina disse, não é? Ou seja, os números são balizas em que eu digo acima deste número bom, abaixo deste número mau. Né? E isso é fácil meter num Excel ou num Google Sheets e quase meter lá o verde e o vermelho com os números que apareçam, não é? Para mim não é investir, é especular. Exatamente, É especular. exatamente. Eu posso trazer aqui um exemplo para também as pessoas que nos estão a ouvir sermos mais práticos. A minha equipa de analistas recentemente analisou a Accenture. Ok. Atenção, disclaimer, no final não estou a dizer que isto é um bom ou mau investimento. Não me responsabilizo por nada. Explica o que é a Accenture antes de... A Accenture é uma empresa de consultoria de gestão 360. Portanto, eles lidam com os big players. Portanto, se fores uma Google ou uma Amazon que se quer adaptar e flexibilizar, ter uma flexibilidade maior, uma agilidade maior ao mudar consoante, por exemplo, isto do AI. A Accenture pode ter recursos humanos que lhe vão ajudar a ser mais ágeis. Portanto, é isso que ela faz. E é um 360. Juntam com marketing, juntam com recursos humanos, juntam com o que quiserem. E nós estamos a analisar e olhamos para ali para um padrão. Em 2018. Inclusive nos dividendos. Portanto, a receita caiu. Os lucros caíram, a margem caiu, os dividendos caíram. E muita gente conhece a Accenture por causa disso também, pelos dividendos. E é curioso que ela cortou os dividendos. Mas as pessoas, quando viram aquilo, não quiseram saber porquê. Começaram a desatar a vender as ações. Ela cortou os dividendos, já não é sustentável. Querem saber a razão pela qual ela cortou os dividendos? E durante esta década ela estava com um crescimento acima de 10% dos dividendos. Ela cortou e disse isto em conferência trimestral: nós vamos cortar porque nós vamos... de certa forma, abdicar de resultados a curto prazo para pensar no longo prazo. E fizeram uma aquisição para o seu ecossistema e que fazia todo sentido. Ok. Conclusão. Essas pessoas que venderam, não só algumas que entraram um ano antes, podem ter perdido dinheiro pela diferença do valor da ação, como também perderam o crescimento de mais de 15% anual desses mesmos dividendos Nos períodos seguintes, não é? nos períodos seguintes. Ok, Sim. interessante. Olha, por acaso estávamos aqui a falar, voltámos a falar aqui um bocadinho de inteligência artificial. Eu lembro-me aqui de uma questão para ti, que é, fala-se muito também que a inteligência artificial vem mudar aqui um bocadinho a análise financeira, ou seja, que será possível com a inteligência artificial essa análise ser feita roboticamente, e escolher-se as empresas onde investir, quase, lá está, pela inteligência artificial e não através de uma análise de um analista financeiro. Tu achas que é mesmo assim? Ótima pergunta. Dou-vos parabéns por essa pergunta. Porque internamente, no nosso trabalho diário, na nossa equipa de analistas, nós usamos o ChatGPT. E não tenho nenhuma vergonha a dizer isto. E porquê que eu não tenho nenhuma vergonha? Porque nós usamos o ChatGPT para aumentar a nossa produtividade e para ir buscar informação que nós, se calhar, demoraríamos 2-3 horas. E demorámos com o ChatGPT 30, 20 minutos. Mas há um pormenor que eu quero deixar bem claro aqui, que é: nunca, apesar de ser mais fácil, nunca devemos pegar no nosso racional e meter abaixo das respostas do ChatGPT. A minha equipa de analistas usa o ChatGPT única e exclusivamente para serem mais produtivos em busca de informação. O que é que eles fazem a seguir? Eles pegam nessa informação e o que tu estavas a dizer na parte qualitativa, mais o julgamento e mais a experiência do próprio analista, vai ver, ok, isto faz sentido, de acordo com esta informação que o ChatGPT me deu, eu vou ver se é verdade, primeiro passo, e segundo, se for verdade, o que eu vou fazer é criar a minha própria narrativa. Nunca vou com base na narrativa do ChatGPT, porque sim, vocês podem pedir uma narrativa do ChatGPT, não é? Aquilo é uma média do que vem na net, uma média daquilo que está na internet. Nós não. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Respondendo à tua pergunta diretamente, sim, vem ajudar absolutamente. Nós vimos um incremento da nossa produtividade na nossa equipa de analistas brutal. No entanto, eu digo sempre,
narrativa acima daquilo que o ChatGPT vos dá. Sempre. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Boa, Sim. boa. Eu acho que isso é interessante porque realmente, e eu gosto muito destes temas, não é? Embora eu defenda os ETFs até ao fim, e vou-te picando assim de vez em quando com essas coisas, mas eu gosto muito destas conversas porque é inevitável pensar numa forma que é, um ETF é um conjunto de coisas. Voltamos à questão dos fundamentos, não é? Ou seja, eu para entender um ETF eu tenho que entender quais são os fundamentos que estão por trás. E são os fundamentos comportamentais ou daquilo que é um ETF, mas depois dentro de um ETF estão empresas. Então eu consigo, através, por exemplo, da análise de um conjunto de consensos, que são informações de analistas financeiros sobre as empresas que estão dentro de um S&P 500, eu consigo perceber qual é que é a tendência ou não de crescimento daquele ETF. Porquê? Porque se eu tenho 500 empresas, essas 500 empresas são avaliadas do ponto de vista individual, em que os analistas dizem assim, existe uma perspectiva de crescimento de 60% ou 80% das empresas que estão aqui dentro. Então eu sei que, à partida, aquele ETF S&P 500 já está analisado na perspectiva de potencial de compra. Se ele tiver com mais empresas com perspectiva negativa, ou seja, perspectiva de venda, eu sei que eu estou a entrar no momento em que o mercado acredita que as empresas que fazem parte do S&P 500 ou qualquer outro índice estão num espaço em que são, se calhar, caras e, consequentemente, têm, no médio prazo, uma perspectiva de venda. Mas isso eu acho que é uma análise um bocadinho mais a fundo que, para a maior parte das pessoas, eu acredito que não faça sentido ser feito. Acho que é aquele espaço em que, se eu decidir fazer parte de um curso, de uma comunidade, eu posso ter acesso a esse tipo de informação um bocadinho mais técnica. Mas a primeira camada, efetivamente, é uma camada de conhecimento geral. E eu queria te fazer aqui a pergunta em relação até àquilo que é uma perspectiva quase futura já. Não? Ou seja, olhar assim, ok, tu investes em ações individuais, ou seja, tens aí uma perspectiva de análise de empresas, os teus analistas analisam empresas. Como é que vocês olham para aquilo que são potenciais de crescimento futuros? Ou seja, por exemplo, se eu chegasse aqui ao pé de ti e dissesse assim, olha, eu estou a pensar em investir, estou a pensar em alocar 5% da minha carteira a ações individuais e eu gostava de ter aqui 2 ou 3 empresas que eu acredito que possam ser aceleradoras da minha carteira de investimentos. O que é que tu dirias, como é que tu me orientarias nessa visão? Ora, tudo se baseia, e há aquilo também que, puxando um bocadinho atrás, na análise qualitativa. Porque na análise qualitativa, uma das coisas que nós fazemos é ver o TAM. O que é isto o TAM? É o Total Addressable Market. Portanto, o total de market share que aquela indústria, ou pelo menos os analistas prevêem que aquela indústria tenha daqui a 10 anos. Estamos em 2025, quanto é que aquilo vai valer indústria global em 2035? Isso é interessante porquê? Porque nós, primeiro, vamos olhar se aquilo é uma indústria crescente, né? E dentro dessa indústria nós vamos ver que tipo de empresas é que estão inseridas. Temos o caso, por exemplo, podemos olhar aqui para AI, data centers. Aquilo que alimenta, por exemplo, o AI também vai alimentar os data centers, que por sua vez vai alimentar a indústria de chips. Isso tudo são indústrias que estão em crescimento. Sim. Mas depois nós queremos ir mais a fundo, que é, vamos segmentar dentro de cada uma destas indústrias em crescimento quais são as líderes de mercado. E o que é que nós fazemos? Dentro dessa base qualitativa, nós projetamos sempre a vantagem competitiva dessa mesma empresa. Porque a vantagem competitiva nós queremos, nós acreditamos, aliás, que é a peça fundamental dentro do segmento qualitativo de uma empresa. Porquê? Porque dá-nos mais segurança a nós, à minha equipa de analistas, quando sempre que analiso alguma coisa e vê que sim tem várias vantagens competitivas, dá uma forte sensação de segurança que aquela empresa vai ser sustentável para os próximos 5, 10 anos. E eu posso falar um bocadinho sobre o que é isto da vantagem competitiva. É olharmos, por exemplo, para uma Amazon.
por exemplo, para uma Meta, por exemplo, para uma Booking, não é? Em que dentro da Amazon, quantos mais... Aquilo é um ciclo vicioso, é o efeito de rede. Quantos mais compradores estão lá, mais vendedores querem estar, porque há mais compradores. Quanto mais vendedores, mais oferta, mais compradores vão estar no e-commerce da Amazon, porque é mais fácil, é mais flexível fazerem a sua escolha. O mesmo se passa no caso da Meta, mesmo efeito de rede. No caso da Booking, exatamente a mesma coisa. Mais hotéis, mais oferta, mais pessoas a querer estar dentro desse ecossistema. Isto é uma das vantagens. Existem várias vantagens. Podemos estar aqui mais um outro podcast. Podem me convidar para um outro podcast só para falarmos vantagens competitivas. Estamos aqui mais uma hora. Se gostavam que o Gonçalo viesse a um próximo podcast, se querem mandar aqui. Outra vez o Gonçalo do Porto para aqui, comentem aqui e digam o que querem, que nós tratamos disso. E a vantagem competitiva é uma peça, como eu estava a dizer, fundamental, porque nos dá a perspectiva de, ok, esta indústria está a crescer, esta empresa que tem vantagem competitiva é sustentável para acompanhar este crescimento. Né? E isso dá-nos mais confiança, porque hoje em dia uma Booking, uma Meta tem 5% do market share da indústria global, se a indústria vai crescer 10% ao ano nos próximos 10 anos e vai ter não sei quanto de avaliação em 2035, então é a mesma coisa que dizermos que a Meta, Booking, que tem market share de 5% hoje, pode ter 5% do que vai ser avaliado em 2035 aquela indústria. Certo, sim. Mas diz-me uma coisa, Gonçalo. Estamos sempre a falar de empresas que já estão bastante estabelecidas no mercado, não é? Booking, mesmo, pronto, a Meta, enorme. Mas... E aquelas empresas que, eu não sei se tu olhas nesta perspectiva, né? Aquelas empresas que nós dizemos a brincar que são as próximas Teslas, ou seja, que são aquelas empresas que eram pequeninas há uns anos atrás e que agora são gigantes. Eu vou dar uma resposta em termos de indústria e outra numa empresa que eu ando a olhar mesmo de Ásia. Indústria, os data centers, como eu já referi aqui, e em termos de empresa, a Uber. Ninguém anda a falar dela, mas a Uber. Eu investi outrora na Uber em 2020, 2021 e é completamente diferente da Uber que conhecemos hoje. Ela foi construindo aos poucos o seu ecossistema, montando ali a sua fidelização de marca, a sua fidelização de clientela, até muito vindo do Oriente para aqui de Uber, e eu não conheço, entre aspas, não conheço nem utilizo outra marca de deslocação sem ser a Uber. Certo. E eles não só têm isso, eles foram criando o ecossistema, assim como foi criando também a Booking, eles vão a criar para a Uber. E muitas das coisas que as pessoas dizem sobre a Uber é por causa da condução autónoma. Aquilo que a Tesla está a criar, aquilo que a Google está a criar com a Waymo, etc, etc. O problema é que, e isto tem por base uma análise qualitativa, não está nos números, é que eles já têm tudo em conformidade. Ou seja, eles têm uma plataforma que fazem, só para vocês terem uma perspectiva da dimensão da Uber, fazem 33 milhões de viagens por dia em todo o mundo. 33 milhões de viagens por dia. A Google, a Waymo da Google, aliás, sabem quanto é que faz por semana? 150 mil. Portanto, temos aqui a parte dos veículos da condução autónoma, que também é outra vertente, outra indústria que está em forte crescimento. Temos a dimensão da Uber com tudo em conformidade, ou seja, em termos legal, é super difícil operacionalizar isto tudo a nível de Teslas e Googles. Com a Waymo é super difícil a nível legal, a nível de seguros, a nível de criar aquilo que a Uber cria, o ecossistema todo, já com efetivamente os consumidores todos que eles têm diariamente. Portanto, eu olho para a Uber de uma forma qualitativa, ao ponto de vai ser o parceiro ideal destas empresas que estão dentro do segmento de condução autónoma. Boa. Se não escolherem a Uber, vão ter muitas dificuldades a crescer versus aquela empresa que escolheu a Uber como sua parceira. Você tem a tal vantagem competitiva de estar pronta e com a infraestrutura toda para poder abraçar essa nova oportunidade. Exatamente. Interessante. E estratégias de gestão de risco, não é? Porque estamos a falar aqui muito de ações, estamos aqui a falar muito de empresas. Como é que eu monto uma carteira de investimentos de forma a que eu faça uma boa estratégia de gestão de riscos? Utilizo outros ativos? Não utilizo outros ativos? Faço uma diversificação dentro só de empresas? Como é que tu olhas para isso também?
Estás-me a querer picar, não estás? Estás-me a querer picar. Porque já sabes qual é a minha sorte. Queremos ajudar o pessoal. A seguir, andámos já a porrada, a seguir ao podcast. Ao vivo dá mais engagement. Eu estou-me a rir porquê? Porque eu termino sempre as minhas palestras a dizer: pessoal, eu estou diversificado em qualidade, não em quantidade. Sempre. É esta o meu feixe de ouro. Isto porquê? Porque eu só tenho apenas 8 empresas no meu portfólio. E as pessoas dizem que eu não estou diversificado. E eu acredito que esteja diversificado dentro daquilo que eu conheço a fundo de cada uma das empresas. E só tenho 8 ativos. E esses 8 ativos são empresas individuais. Eu acredito muito na diversificação de qualidade em prol de diversificação de quantidade. Porquê? Porque ainda atrasado eu li, muito por causa de... Eu rimo porque disse que estavas-me a picar porque eu ia falar agora dos ETFs. Eu li a carta anual aos shareholders, aos acionistas do fundo Terry Smith, portanto, um grande investidor inglês. E ele falou lá que os ETFs, aquilo que está dentro da esfera de ETFs, ultrapassou os fundos ativos. Portanto, aquilo que é... O ativo sob gestão, ou seja, tipo, o dinheiro que lá está investido. Exatamente. Os ativos sob gestão, os ETFs ultrapassaram os ativos que são geridos de forma ativa, não é? Desculpa, os fundos geridos ativamente. E isso ultrapassou no final de 2023. E porquê que eu trago este tema? Porque ele próprio diz que, claro, ele vai vender o seu peixe, claro, não é? Que não concorda muito com esta, apesar de saber que é um dos maiores ativos, um dos melhores ativos para a maior parte das pessoas, os ETFs, isso concordo sem dúvida alguma, para aquelas que não têm tempo, não têm conhecimento, mas ele diz que isto está a ficar de tal forma sobrevalorizado porque todo o inflow, todo o fluxo que entra nestes ETFs vai em proporção da percentagem de cada uma das empresas. Ora, se formos aos ETF, ou um ETF que replica o S&P 500, o que é que nós temos como top 10? Temos as maiores empresas. Ou, diria de outra forma, no top 10 temos acima de 35% do ETF. Sim. Só no top 10. Estamos a falar de 503 empresas. Sim. E só no top 10 estão acima de 35%. E ele diz que o próprio ETF nem está diversificado. O próprio ETF, em termos de ponderação, tudo o que entra, aquelas alocações todas mensais que as pessoas fazem com a estratégia Dollar Cost Averaging, vai tudo numa maior ponderação para estes grandes ativos. E é isso que eu defendo. Eu concordo com ele, apesar de, novamente, dar aqui o disclaimer que ele está a vender o seu próprio peixe, porque ele mesmo tem um fundo sobre gestão ativa. Mas eu concordo com ele, que é, eu, na minha perspectiva, e eu mesmo assim acho que tenho uma diversificação de maior qualidade, porque A, eu percebo a fundo os ativos, B, eu tenho os melhores ativos, quero acreditar que tenho os melhores ativos do mercado em proporção ou em comparação ao S&P 500, e C, eu sei que comprei a preços racionais, a preços sensatos, ao ponto de baixar também o meu risco e aumentar o meu retorno. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity. A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Boa. Isso é interessante. Eu já tinha feito uma reflexão sobre o assunto, né? Porque é inevitável e vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, que é quando uma pessoa pensa num ETF, não se pode esquecer que estão empresas por baixo desse ETF, não é? Ou seja, um ETF de replicação completa, não é? Seja direta. O que acontece é o dinheiro chega ao fundo e o fundo vai comprar ações daquelas empresas. Então tem também o efeito de potencial de inflacionar o preço das empresas. E essa é a primeira parte da reflexão. E eu concordo, ou seja,
um ETF, dependendo do momento, do contexto, ele pode estar mais ou menos diversificado e ter 30%, às vezes 40% em 6, 7 empresas. E isso é interessante porque, pelo menos a forma como eu penso, ok? Eu vou abdicar de rentabilidade, porquê? Porque a pergunta natural seria dizer, então, mas porquê que não tens só as 7 empresas? 100% nas 7 empresas? É porque eu acredito que nas outras 493 empresas pode estar a futura Amazon, pode estar a futura Tesla, pode estar outra empresa qualquer que esteja ali ainda numa fase inicial e que eu vou apanhar, nem que seja uma pequena percentagem desse efeito de crescimento naquilo que é os anos que vão acontecer lá mais para a frente. E depois, a parte de que, efetivamente, quando nós olhamos para ações versus um ETF ou qualquer outro tipo de ativo, eu concordo que as ações têm muito mais potencial de crescimento. É racional, não é? Ou seja, se eu conseguir acertar naquela empresa que vai ter uma maior componente de crescimento no futuro, é normal que eu vou ter muito mais rentabilidade no crescimento do que se eu tiver algumas quantas que não valem nada, que é o que acontece muitas vezes no S&P 500 ou qualquer outro índice. Há lá um conjunto delas que são meio moribundas, estão lá, não fazem nada, estão só lá a existir. Mas é o resquício, entre aspas, de eu ter uma gestão de risco mais aberta e mais direcionada. Mas falámos aí da diversificação, não é? Mas mesmo dentro das tuas 8 empresas, tu fazes uma certa gestão de risco, ou seja, não investes só num setor. Não tenho 90% numa ativo. só. Sim. Como é que tu pensas dessa parte? Essa parte é... Ou seja, se vamos supor, eu não sigo à risca aquelas metodologias que é, eu tenho 10 empresas, agora vai ser 10% em cada uma. Não sigo isso à risca, obviamente. Até porque eu acredito que se eu começar dentro dessa metodologia, colocar dentro das minhas 10 empresas em cada uma 10% do meu capital, haverá uma que vai crescer para 15, outra para 8. Sim, tens que andar sempre a rebalancear. E isso não faz sentido, porque, quer dizer, eu vou vender aquilo não é uma empresa cíclica. Voltando aqui à analogia, criando aquela analogia que também já não me lembro do nome do investidor, mas que é muito engraçada, que é, então, eu tenho um cavalo de competição, isto para as empresas cíclicas, eu tenho um cavalo de competição que às vezes manca, outras vezes não manca e tenho resultados espetaculares com eles. Quando é que eu devo vender? Quando ele efetivamente tiver que não esteja a mancar, não é? Que esteja a produzir bons resultados. Portanto, isso para as empresas cíclicas. Agora, equiparando isto às empresas com bons fundamentos a longo prazo, o cavalo vai estar sempre bom. Para que é que eu vou cortar? Para que é que eu vou vender um cavalo que hoje é bom, que daqui a não sei quanto tempo vai estar vezes 2, vezes 3, também daquilo que era a sua performance atualmente. E agora, desculpa, desviei-me aqui um bocadinho, indo diretamente à tua pergunta, como é que eu faço dentro destas 8 a minha gestão? Primeiro, obviamente, que eu não sou tão ousado ao ponto de ter dentro dessas 8 uma com 90%. O que eu faço é, isto aprendi com um investidor que estou a replicar para o meu e está a resultar extremamente bem, que é, eu comparo sempre por KPIs. Ok. E faço uma gestão de portfólio ao ponto de custo-oportunidade. Eu estou a tentar pensar aqui na minha cabeça como é que eu posso partilhar isto de uma forma simples, mas vou só aqui pela parte da gestão de um racional de compra ou de venda. O mais recente que eu tive, eu vendi LVMH, excelente empresa. Desculpa. Sim. É o grupo, o conglomerado da Louis Vuitton, Dior, Sephora e por aí vai. E eu vendi uma excelente empresa para comprar Booking. Portanto, um trade-off. Fiz este trade-off. Então quer dizer, a LVMH deixou de ser uma boa empresa. Não. Um custo-oportunidade melhor. Porquê? Porque eu fiz essa gestão de risco baseou-se em 4 parâmetros. Parâmetro valor, parâmetro risco, e não, o risco não advém da volatilidade, é dívida e afins. O parâmetro rentabilidade e o parâmetro crescimento. Portanto, esses 4 parâmetros. E eu vi que para esses KPIs, para cada um desses parâmetros, a Booking metia a LVMH no bolso. E só para a parte quantitativa, mas eu já tinha feito antes a parte qualitativa. E eu fiz esse trade-off só pelo custo de oportunidade.
e eu vendi uma boa empresa para comprar uma melhor ainda. E existe essa gestão de risco. E existe também o risco de, ok, eu sou um Warren Buffett com 50% na Apple, pá, ela já produziu aquilo que ela tinha que produzir, ela não vai produzir assim tantos resultados versus uma que está aqui com 8, 7%. Certo. Aí sim, vejo a Apple como uma excelente empresa, mas caramba, 50% do meu portfólio, deixa-me dar aqui um bocadinho de corte, como ele deu, e aceito e compreendo completamente e concordo com a sua decisão, para alocar essas mesmas fichas para outras empresas que provavelmente nos próximos 5, 10 Tem um anos, potencial 15, de crescimento têm um maior. potencial, Certo. exatamente, potencial de crescimento maior. É o trade-off, é tudo, baseia-se tudo em Mas custo-oportunidade. neste caso, tu vendeste toda a tua posição na LVMH, não é? Toda assim. Porque não, lá está, fazer esta transição, ou seja, em vez de venderes tudo, vendes só uma parte, continuares na LVMH e reforçares a tua posição na... Boa questão. A gestão de caixa. Portanto, não tinha caixa suficiente para aceitar que parte do meu caixa já estava parado, comprar Booking e deixar a LVMH ali. Porque ia de 16% para 6, 7%. Ok. E eu tinha outras oportunidades em mira que não aceitava que isso acontecesse. Ao ponto que, pronto, mantive com 16, 17% e fiz este trade-off. Ok. Boa, boa. Olha, ainda para falarmos aqui desta parte de gestão de risco e para fecharmos isso e depois irmos para a última parte, que é quanto da dedicação do teu tempo à análise também faz parte de uma gestão de risco? Porquê? Porque eu quando penso em análise, e tu também trouxeste isso aqui, estamos a falar de, mesmo com o ChatGPT, exige tempo em adquirir conhecimento, existe tempo para que eu possa montar um racional, existe tempo também de libertação mental para que eu possa sequer desenhar a narrativa para mim sobre aquilo que foi efetivamente o desenho do investimento que eu vou fazer, e o acompanhamento também, eu acredito que é parte dessa gestão de risco. Pergunta, quanto do teu tempo também não é uma estratégia de gestão de risco que quem vai investir em ações também deva considerar quando está a investir? Parabéns, vocês estão realmente parabéns, porque têm as melhores perguntas. Boa. Tenho as melhores perguntas. É a razão para voltares. Eu estou a automitrar para a próxima vez. Eu não recebi nenhum convite para o pessoal que eu já me estou a automitrar. Mas é uma excelente pergunta, porquê? Porque eu acho que já peguei aqui numa ponta solta de risco num advém de volatilidade. Exatamente. E advém sim de saberes o que estás a fazer. Exato. Criando aqui uma analogia. Quando chega a Black Friday, o que é que as pessoas fazem? Aliás, antes de chegar o próprio dia da Black Friday, ou os próprios dias da Black Friday, o que é que as pessoas fazem? Algumas começam a estudar, começam a a ver as coisas. Algumas. Algumas sim, mas o que é o normal? E o que eu vejo também no meu... Algumas, não é? Há outras pessoas que compram por impulso. Mas essas algumas fazem um estudo quase que fosse uma tese de mestrado. E eu digo assim, ok, perfeito, estás correta. Quando ela for a comprar, dentro daqueles 10 listas de smartphones, ela reduziu com aqueles filtros, reduziu para 3. E dentro daqueles 3 decidiu aquilo que queria comprar. Quando ela for comprar e quando ela for utilizar durante vários meses a seguir, ela sabe que fez uma boa compra, porque houve um estudo prévio. Ou seja, ela baixou o seu risco Exatamente. para aquilo que era as suas necessidades, para colmatar as suas necessidades com o produto que queria. Sim. Exatamente igual para as ações, para os ETFs, para qualquer ativo. Nós, e eu acredito piamente nisto, que é, nós conseguimos baixar o risco e aumentar o retorno. Baixar o risco como? Por via de 2 situações. Conhecer muito bem a empresa e, por via disso, comprarmos uma excelente empresa. Baixamos exponencialmente o nosso risco e aumentamos também exponencialmente o nosso retorno. Segunda via de baixar esse mesmo risco. Comprar a um preço sensato. É diferente de eu comprar uma excelente empresa, voltando atrás à Microsoft, de 2005, ou acho que foi desde da crise .com, 2000, 2001, até 2016, ela produziu resultados negativos. Estamos a falar de uma Microsoft. Uma excelente empresa na altura. E continua a ser uma excelente empresa nos meus olhos. Mas dentro dessa perspectiva, as pessoas que compraram naquele pico só tiveram esses resultados negativos porque compraram um preço exorbitante. Isso também faz parte da gestão de risco. E quanto é que isso pesa? 90%. O tempo a analisar as empresas pesa 90% naquilo que é o bolo todo de
o racional de compra ou de venda. Nós vamos... Tem a minha equipa de analistas, faz aquela análise de qualitativa e quantitativa, e eu leio e vejo, ok, eu percebo ou não percebo, ou pelo menos dentro daquilo que é a parte da descrição do negócio, eu percebo ou não percebo. Se não percebo, leio outra vez, não percebo, encosto a análise. Ok. Eu tenho que perceber o negócio, tenho que estar em conformidade com tudo aquilo que é a sua parte qualitativa. Isso também é eu, na minha perspectiva, a baixar o risco enquanto investidor. Boa. Isso é importante trazer, porque eu concordo inteiramente que é o tempo que eu dedico a fazer uma análise reduz brutalmente o meu risco. Eu acredito que o verdadeiro fator de redução de risco é o conhecimento. Sim. Se eu não tiver conhecimento, eu posso estar a dizer que estou a comprar um ativo extremamente seguro, mas depois vou ter comportamentos que vão exacerbar o risco, não é? Que é, sei lá, um depósito a prazo, que seja, dá-me 2%. Se eu não tiver capacidade e conhecimento para ter feito uma alocação correta, eu vou chegar a meio e vou retirar o dinheiro e não vou ter sequer os 3% porque eu não tomei essa decisão. Então é importante ter isso. Nós olhamos para a gestão de risco de uma forma também um bocado diferente da tua, se calhar por estarmos em idades diferentes, por termos 2 filhos, né? Somos menos corajosos que tu. E quando estava a preparar aqui esta conversa, este podcast, eu lembrei-me de trazer aqui aquilo que é a nossa carteira de investimento modelo e qual é que teria sido a rentabilidade em 2024, que até apresentámos à nossa comunidade, um bocado no sentido de mostrar que quanto mais cedo tu começas a fazer as coisas para a nossa comunidade, né? Quanto mais cedo tu começas a colocar em prática aquele conhecimento, mais rapidamente começas a colher retornos. Ou seja, quem começou a investir em 2024, nós temos uma carteira dividida entre S&P 500, ações mundiais, obrigações, ouro, uma parte rates, Bitcoin e Ethereum. Esta é a carteira modelo do Rico Casal, da comunidade. E essa carteira, em ponderação daquilo que é a alocação que nós fazemos, em 2024 teve 32% de rentabilidade. E isto é muito acima do que qualquer pessoa sem conhecimento e sem estar no espaço certo consegue ter, e com muito menos risco face àquilo que nós estamos aqui a conversar também, de ações individuais e temos alocações mais curtas. Isto para dizer o quê? Que é possível ter mais rentabilidade que isto, mas é possível também fazer uma gestão de risco de uma forma diferenciada com tipos de ativos diferentes. Por exemplo, obrigações teve 1% de rentabilidade em 2024, mas a alocação que foi feita permite que, se um dia houver uma posição virada neste ativo, eu consigo ter uma almofada de queda. Como, por exemplo, 5% em Bitcoin, que teve 135% de rentabilidade, representou 7% para a carteira. Então é interessante também trazer essa perspectiva e que é um bocado diferente daquilo que nós também estamos aqui a falar e que a nossa audiência também acho que pode gostar. Porquê? Porque não querem, se calhar, dedicar tanto tempo a fazer a gestão e a fazer a redução de risco do ponto de vista daquilo que é os ativos ações. Gonçalo, para fecharmos aqui a nossa conversa, se pudesse deixar aqui uma mensagem, uma lição em relação a como investir em 2025 para a nossa audiência, sim, numa frase, numa reflexão muito curta, o que é que tu dirias? Eu vou puxar aqui para o Charlie Munger. Uma vida vivida é aprender. E porquê que eu digo isto? Porque também advém daí o menor risco possível nos nossos investimentos, seja ele daquilo que falaste, do vosso modelo, do meu modelo. E o engraçado disto é que é subjetivo, né, para cada um de nós. Sim. E todos são válidos. Exatamente, todos são válidos. Isto para dizer que eu trago isto porque é curioso que numa das conferências anuais do Warren Buffett, ele veio com uma folha A4 e veio apresentar aquela folha A4. Em poucas palavras, ele pôs todo mundo speechless. Tipo, sem palavras, assim, como é que ele deu uma aula de história aqui, uma aula de investimentos? Ele meteu em 2000 as top 10 empresas em termos de capitalização. Portanto, o que é que vocês veem aqui? E o pessoal respondeu. Portanto, pusou a folha, pegou na outra e agora, o que é que vocês veem aqui?
a mesma coisa, os top 10 de empresas com maior capitalização. Mas nenhuma desta primeira folha estava aqui na segunda. Isto era um tempo de 20, 25 anos de diferença. Ele disse assim, isto é a adaptabilidade que vocês têm que ter. Têm que ter a agilidade de continuarem a aprender e a monitorizar os vossos investimentos para não caírem no erro de esta empresa era boa aqui, este ativo era bom aqui e eu desleixei-me, não quis aprender, não quis continuar a seguir. Pronto, em 2020, passado 20, 25 anos, se calhar aquele ativo nem sequer existe. Poder não estar ali no top 10, mas muitas daquelas que estavam no top 10, se calhar, podem ter perdido não sei quanto de capitalização e vocês perderam muito dinheiro. Portanto, aqui para terminar, acho que em grande é aprender, como o Charlie Munger dizia muito bem, e concordo. Boa. Gonçalo, onde é que as pessoas te podem acompanhar? Onde é que as pessoas podem ver mais? Quem quiser aprender mais contigo, onde é que te podem encontrar? 2 sítios, portanto temos o Clube Finanças, nossas redes que estamos em todo lado, LinkedIn, Instagram, YouTube e afins. Clube Finanças e encontram logo. E a minha marca pessoal, vou partilhando lá umas coisas também sobre investimentos, mas mais dentro do Clube Finanças, dentro daquilo que é o nosso ecossistema. No entanto, onde as pessoas me podem acompanhar, caso queiram perceber mais sobre isto de ações, caso tenham esse interesse, eu faço uma série de 0 a 100 mil euros investidos e quero continuar dentro dessa série e a partilhar o meu portfólio de forma totalmente transparente. Okay. Eu comprei uma ação, mostro a transação e mostro o meu racional por trás daquela decisão. E se quiserem acompanhar, é só seguirem Gonçalo Ribeirinho no YouTube. E essa série... é isso, é no YouTube, né? É no YouTube, sim. Boa. Então, se quiserem saber qual é que foi o racional e se efetivamente o Gonçalo tem booking na carteira, vão lá seguir e mandem este episódio para aquele vosso amigo ou amiga que gosta muito de ações e que se calhar está a fazê-lo sem conhecimento para poder efetivamente aprender e saber onde investir em 2025. E é isso, não é? É. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.